Para a gente compreender o que é o abandono, vou contar um fato interessante que ocorre na sociedade e muitas vezes nós não percebemos. Essa semana nós tivemos o Dia do Homem. Existem duas datas, não sei porquê, o dia 15 de junho, que nacionalmente a comunidade de urologia, os homens em geral, comemoram esse dia. E tem o Dia Internacional, que é no dia 19 de novembro. Mas ou no dia 15 ou no dia 19, nós iremos relatar algo interessante sobre essa data que é interessante, como o Dia das Mulheres, o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, que são datas importantes. Mas quando se trata do Dia do Homem, ao longo desses 10 anos, eu tenho observado, eu sou perfilizador, sou estudante dessa área de comportamento social. Eu tenho percebido que existe um grande silêncio, um grande vazio. Porque quando acontece o Dia das Mulheres, é aquela festança, aquela troca de beijos, de flores, de abraço. Aí dizem que não, porque no Dia das Mulheres elas são mais organizadas, elas são mais emotivas. Mas não é assim que funciona. Porque todas aquelas flores, aqueles jantares fora, todas aquelas festas, aqueles coquetéis, quem banca é o homem. Não que a mulher não tenha dinheiro, mas geralmente a dona de casa, ela está ali na pendência, na égide do marido pedindo algum dinheiro, alguma coisa. E os maridos promovem esse bem-estar. Agora, quando chega o dia do homem, nós observamos esse grande silêncio, esse grande abandono. E muitas pessoas não sabem que por ano morre cerca de 700 mil homens, porque estão se sentindo abandonados emocionalmente. Alguns entram pelo caminho do suicídio, outros por depressão, outros se entregam aos vícios e culminam com a morte. Então, por esse silêncio emocional, esse gelo que a sociedade, muitas vezes a família, os amigos, até o próprio homem dá a si mesmo, tem gerado grandes problemas emocionais, como se o homem não tivesse sentimento, como se o homem não tivesse emoções, como se o homem não fosse valorizado. Apenas aquela pessoa que na hora que precisa vai bancar o dinheiro, na hora que quebra ele está ali consertando, na hora que dá confusão, que a família desmorona, ele está lá na justiça, está lá na porta da delegacia, na hora do acidente ele é o primeiro a chegar no hospital para cobrir todas as necessidades das famílias e da sociedade. E o pior de tudo, dentro desses contextos, dentro desses jargões, aí existe aquela ideologia, aquela filosofia que vem de criança que diz: o homem não chora. Como se o homem não tivesse lágrimas, como se não tivesse sentimentos, e com isso vem o que nós chamamos de abandono. Agora, dentro dessa ligeira explicação, dessa ligeira exposição de abandono, percebemos que somos abandonados pelas pessoas que amamos. Isso, agora, homem e mulher. E na maioria das vezes, nós mesmos nos abandonamos. E é isso que nós iremos falar. Usei o homem como referência, que muitas vezes é abandonado até na sua data especial, e muitas vezes ele também se abandona. E no âmbito espiritual, nós vimos acontecer isso. O homem sendo abandonado pelaquela pessoa que ele mais ama, pelaquele ser que ele mais ama. Não estamos falando de Deus, mas estamos falando agora de Satanás. Eita pregador, que conversa é essa? Que o pecador, que os seres humanos amam Satanás e é abandonado. Isso é verdade. A prova é que normalmente, diuturnamente, a cada segundo, os seres humanos pecam.
por pensamentos, por palavras, por ações. Segue o romance, segue a intimidade mais profunda do que a intimidade sexual com a esposa ou com o esposo. Segue a intimidade profunda, contundente, intrínseca com Satanás. Bebendo, fumando, matando, traindo, usurpando, ultrajando, politizando a sociedade, tirando os valores espirituais de Deus. E como recompensa, é abandonado pelo próprio Satanás, o pior ser, o mais desprezível do universo. Enquanto em outra esfera tem um ser bondoso, magnânimo, puro, imaculado, santo, chamado Deus, que fez o homem, que ama o homem, que jamais desprezará o homem, jamais abandonará o homem. Mas o homem despreza a Deus, e em detrimento das suas atitudes, as suas ações são desprezados do próprio diabo. São abandonadas pelo diabo. Agora vamos ler a Bíblia. Quando o apóstolo Pedro, vendo um contexto desse que nós estamos apregoando nesse momento, que estamos dissertando através da palavra de Deus, e na segunda epístola Pedro diz o seguinte: tomado pelo Espírito Santo, cheio de graça, de conhecimento e de unção, diz o seguinte, segundo Pedro 2,15: os quais abandonaram o caminho direito e erraram seguindo os caminhos de Balaão, filho de Bossor, que amou o prêmio da justiça. Nesse texto aqui, vou dar uma ligeira explicação. Tem um homem de Deus chamado Balaão, que era profeta. E Balaque, um homem ímpio, seguidor de Satanás, mandava ele amaldiçoar o povo de Deus. Mandava ele desprezar o povo de Deus. Ele sabia que não podia. Mas para ganhar o prêmio, como nós vimos aqui no final do texto, ele disse: olha, eu não posso não, mas tem um jeito. Instiga o povo de Deus a pecar, coloca aí bebida, coloca mulheres, que o povo vai cair. Então ele não fez. Ele instigou, ele ensinou aquela psicologia, não é? Reversa. Eu não faço, mas vou instigar eles a fazer. Então abandonar a Deus, o próprio profeta, como muitos têm abandonado, para seguir as suas inclinações. E o mais difícil, dentro dessa humanidade abandonada, jogada nos seus próprios pecados, nas suas inclinações religiosas, que muitas vezes pensa que por ter uma religião, pode ser até o evangélico, por ter uma religião é salvo de forma alguma. Nós somos salvos pela graça, mediante o amor inegável de Jesus Cristo. Pensam que estão bem, mas vivem em escuridão espiritual. Vivem em inclinação de trevas separadas de Deus, abandonando a si mesmo, vivendo na prática do pecado. E essa semana, eu vou abrir um precedente, essa semana, logo cedo eu fui despertado, sexta-feira. Tinha muita coisa para fazer, tinha um site para alimentar, uma tese para responder. Tinha que preparar a terapia para a noite, para os casais. E Deus disse: sai daí, vai dar uma volta na cidade, vai consertar a tua moto. Eu peguei e saí. Não fui na oficina aqui em Lagoa Nova, fiquei rodando na cidade, parei em alguns pontos importantes. E Deus dizia no meu coração: o que tu vê? Eu digo: não estou vendo nada. E continuei andando na cidade. Deus: o que é que tu está vendo? Eu digo: não estou vendo nada.
Só sabe o que é isso, só conhece essa linguagem quem tem negócio com Deus. Deus chama, fala lá no coração, na mente, e a pessoa começa a sentir algo diferente. E novamente, tu tá vendo? Eu não tô vendo nada. Eu fui embora para casa. À tarde me destinei para consertar o veículo que estava quebrado. E fui dormir. Meia-noite, era meia-noite. E eu comecei a ter um sonho espiritual. Algo magnífico que eu não vou contar para não me exaltar. Mas naquele sonho, Deus mostrava muitas casas em Alagoa Nova. Tu estás vendo agora? Eu disse, agora eu estou, Senhor. O que é que tu estás vendo? Eu digo, eu estou vendo muitas casas que tem luz, mas estão escuras. E pouquíssimas casas que estão claras. Ele disse, assim é a situação desse município. O povo que está se abandonando. E de repente eu pulei da cama, ele disse, anota para não esquecer. Eu fui lá na agenda teológica, anotei depressa aquilo que tinha acontecido. Mas o que eu quero dizer com isso é que dentro não só de Alagoa Nova, mas do Brasil e do mundo, já que a nossa programação é conectada à internet em 2 links dedicados, tem pessoas ouvindo também a nossa live. Tem casas que estão iluminadas com a energia artificial da empresa. Tem lâmpada, está tudo clarinho. Mas as pessoas estão vivendo nesse abandono espiritual. Estão em trevas. Estão vivendo sem ter a comunhão, sem ter a comunicação com Deus. Acorda feito bicho e vão dormir feito animais, como se Deus não existisse. A preocupação é somente dinheiro, é ganhar. A preocupação é somente em sexo, se deitar para isso, para aquilo. Não é pecado, não é errado, mas a vida, a nossa existência não é em essa função. Essas funções fazem parte da carne, mas nós temos o cerne na alma humana, chamada alma e espírito, que são de Deus, que vão voltar para Deus, que devem ser alimentados. E as pessoas muitas vezes abandonam e ficam abandonadas ao Deus gerar, vivem em trevas, mas não, eu tenho uma religião, eu tenho uma fé, eu tenho uma Bíblia, eu vou para a igreja. E isso não funciona. E quando vem a ausência de Deus, quando o ser humano sente-se abandonado, vem o que chama-se de religião, que é religare no original. Quer dizer, quer estar ligado a alguma coisa. Quer se apegar a alguma coisa material. Religião quer dizer se apegar no original, no latim. Quando sente-se abandonada, quando estão distante de Deus, vem a religião. E toda e qualquer religião humana culmina com idolatria. Toda e qualquer fé humana termina em idolatria. E toda idolatria termina em imagem de escultura. Tem pessoas que pensam que eu sinto prazer nisso. Eu queria ser como o pastor Humberto da Cruz, dedicado só à missão, só a falar de avivamento, só a falar de amor, só a falar da graça de Deus. Seria mais aceito, seria mais bonito, seria mais plausível. Mas Deus não me deu esse ministério. Eu não posso falar de coisas que eu quero. Eu não posso falar de coisas que vão me promover, que vão me visualizar na sociedade. Eu tenho que falar coisas que vá fazer o diferencial, que vá tirar você das trevas, que vá tirar você do abandono que vive. Eu não gosto, eu detesto, eu me nego, eu não quero falar de idolatria, eu não quero falar de imagem de escultura, mas eu tenho que falar porque o meu mestre assim pediu, eu pago um preço por isso. É dizer que você precisa de Jesus. E domingo passado, gerou até um mal-estar, um clima, porque eu fui contundente na pregação. Ora, sim, muitas vezes
Eu falo daqueles santos bíblicos. Abraão, Isaac, Jacó, Maria, José, Tomé, Paulo. Essas imagens, esses vultos maravilhosos. E digo que se fizer a imagem deles é pecado. Agora imagina aí fazer imagem de um preto, de uma preta, de uma gira, de um caveira, de imagem satanista e adorar. Isso aí é que está numa situação difícil. Abandonando a Deus e sendo abandonado. Abandonando a Deus e sendo abandonado pelo seu mestre, pelo seu senhor, pelo seu tutor, pelo seu mestre que é Satanás, que nos odeia porque ele não tem a capacidade de amar. Por isso que não só aqui na Rádio Pirauá, mas na Missão América, onde quer que eu esteja, nos quilombos da vida, nos valados dos montes, eu falo essas coisas para ver as pessoas ter ascensão diante de Deus, para ver as pessoas conseguir a salvação. Observa bem, quando a pessoa tem uma infecção no corpo, no dente, no pâncreas, na perna, aquele pus, né? Piócito. Os médicos não podem fazer nada, porque coloca anestesia, não entra, isola, o pus isola. Se o dente tiver com um abscesso, com um pus, ele não vai pegar anestesia, não extrai. O médico trata, tira aquele piócito com um antibiótico, aí quando trata da infecção, aí vem tratando o membro que está doente. O que eu quero dizer com isso, o que eu quero mostrar com isso é medicina? Não conheço nada, estou dizendo só por curiosidade. Mas teologicamente eu vou lhe dizer hoje, a idolatria, a imagem de escultura, é um pus que lhe separa de Deus. Por isso que você não sente o amor de Deus, por isso que você está se sentindo abandonado, por isso que você não tem certeza da sua salvação. Porque não tem como chegar o remédio, não tem como chegar o bálsamo, você não permite essa infecção generalizada no seu corpo espiritual, não permite tratamento, você tem que tratar essa infecção, você tem que sair desse abandono para se apresentar a Deus, para começar a sentir uma nova unção. Você precisa sair das trevas. Sua casa pode ter energia. Você pode até ser religioso, até evangélico. Mas se não nasceu de novo, se não fez um pacto com Cristo, você está perdendo tempo. Vamos para a Bíblia. Hoje eu estou falando muito e dissertando menos de versículo bíblico. Mas vamos lá, ver se tem base. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. E disse Jesus, não fui eu não. Não foi a minha Assembleia de Deus não. Não foi a minha Missão América não. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para não ser visto as suas obras más, para que as mesmas não sejam reveladas. É a Bíblia que está dizendo. A luz vem ao mundo, a luz é Jesus Cristo. E os homens estão amando mais as trevas do que a luz. Tudo que se colocar antes Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo, em cima de Jesus Cristo, abaixo de Jesus Cristo, são trevas, porque Jesus só existe um. Deus só existe um, que diz: amarás a Deus todo o teu coração, de toda a sua força, e somente a Ele adorarás. Então toda adoração e louvor que são direcionados as deuses pagãs, a entidades fora do Evangelho, é abandono. E quando a pessoa abandona a Deus, é como eu estou dizendo, está com piócito, está encharcado de podridão, de miséria.
de putrefação espiritual. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. Para terminar, vamos terminar com chave de ouro no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, diz o seguinte: o Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixar serão envergonhados, os que se apartarem de ti, os seus nomes serão escritos na terra, porque abandonaram o Senhor e a fonte de água viva. Observa bem que são palavras fortes, são palavras pesadas, mas são palavras de amor. Todo aquele que te deixar serão envergonhados, que se apartarem de ti serão escritos sobre a terra. Sabe o que é escrito sobre a terra? Escreve qualquer nome sobre a areia, sobre o mar, sobre qualquer terra. No outro dia não tem nada, porque o vento apaga. Mas em contrapartida, aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, o seu nome será escrito no livro da vida no céu, e sairá desse abandono, sairá dessa separação, dessa dor emocional que assola o coração, que ultraja a alma, que leva a pensamentos negativos como suicídio, crise existencial, insônia, pavor noturno, que leva todas a essas maldições. Então é tempo de fazer um negócio com Deus, é tempo de reconciliação. Amém.